perdoa, Stefano. Se perdoa. Galerinha, olha só. Claro que o ideal era eu ter passado alguma tarefa, óbvio. Mas como não aconteceu, eu vou fazer uma revisão de força e atrito e tem um lado bom. O lado bom é que como eu vou te pedir para começar a fazer exercício daqui a alguns minutos e eu vou estar presente, eu posso ir nas carteiras de quem estiver travando. Eu lembro que um desespero meu era eu começar a fazer exercício em casa. Quantas horas da minha vida, né? Bunda, cadeira, exercício. E aí eu ia fazer o primeiro, empolgado. Errei. Aí vai o segundo. Não deu. E aí o cara se deprime, né? E, pô, se tivesse alguém, né? Se o cara tirasse a dúvida do primeiro, de repente todos os outros talvez eu conseguisse fazer, né? Essa vai ser a vantagem de hoje, então. Na hora que eu falar, valendo! Tu vai começar a fazer que nem um desesperado, tudo que tu puder. Empacou, chamou. Dica preciosa. Às vezes vale a pena primeiro passar o olho no exercício. Aí tem às vezes que, porra, isso aqui eu não vou conseguir fazer. Aí tu ataca aquele primeiro, que eu tô presente, eu posso ir na tua carteira com o maior prazer e te dar uma forcinha. Tá ali o bloquinho, superfície, arrasta o cara com uma certa velocidade para a direita, força de atrito para a esquerda. Então eu posso falar que o atrito é sempre contrário ao movimento. Não. Isso, estava tendendo a deslizar para a direita, deslizar, aí sim o atrito é para a esquerda. O atrito é sempre contrário ao escorregamento, isso sim. Porém, quando eu caminho, eu vou para lá e o atrito me empurrou para lá. Quando eu puxo algo em cima de... Quando eu puxo uma mesa e tem algo sobre a mesa, as coisas sobre a mesa se deslocam na direção em que o atrito empurra. Logo, o atrito pode ser a favor do movimento? Pode, desde que não haja escorre ou Muito bem. E eu perguntaria, da onde vem esta maldita força de atrito? Se nós dermos um zoom ali na intersecção entre as superfícies, no contato entre as superfícies, nós perceberíamos que as coisas mais lisas que existem são rugosas, na verdade. Possuem irregularidades superficiais que encalacram uma na outra ali, gerando o atrito. Já que o atrito tem a ver com a interação entre essas superfícies, para calcular uma força de atrito, nós precisaríamos apenas de duas informações. Primeiro, a força com que essas superfícies estão sendo esmagadas uma contra a outra, que é a chamada força normal. E outra característica é os tipos de superfícies em contato. É aço com aço? É aço polido com aço com ranhuras? É lixa com cerâmica? É chiclete com mel? O que é que está encostando em quê? E aí a gente faz pesquisas no laboratório. Depois eu posso te mostrar como é que são essas pesquisas, para a gente calcular o coeficiente de atrito. Força de atrito. Coeficiente de atrito. Força normal. Muito bem. Força normal. Pode perguntar. Isso é a fórmula para calcular a força de atrito. É a fórmula para calcular a força de atrito. Já que tem três incógnitas, eu te entrego de mão beijada duas, aí a interpretação de texto, e tu me entrega a que eu quero, uma das três. Pode ser qualquer uma das três. Basta eu te fornecer as duas adequadas, concorda comigo? Então as perguntas serão, qual é a força? Qual é a normal? Ou qual é o coeficiente de atrito? Não existe outra pergunta, né, para esta fórmula. Muito bem. Só que aí tem os detalhezinhos técnicos. Existem dois tipos de força de atrito. A dinâmica, que em alguns livros também eles chamam de cinética, e a estática. A dinâmica ou cinética, ela é fácil, ela é tranquila de calcular. É só tu usar a fórmula e não precisa nem pensar. Quer dizer que já que tem dois tipos de atrito, dinâmico e cinético, dinâmico ou cinético, ou estático, vão ter dois tipos de coeficientes de atrito. O coeficiente de atrito dinâmico e o coeficiente de atrito lógico. O problema é que esta fórmula da força de atrito estática, embora ela seja a mesma da anterior, quando eu faço
essa conta, eu não estou calculando a força estática que está atuando de verdade. Eu estou calculando a máxima possível. A apostila, em vez de chamar de FAT máxima, ele prefere escrever assim, ó, a FAT estática é menor ou igual ao Mi estático vezes a normal. Matematicamente é mais honesto escrever isso, ó, porque é a realidade, né? Eu calculo a força de atrito estática, dá 1000. Eu só sei que esse valor que está atuando na hora é 1000 ou menor. Mas, para o aluno não ter que ficar pensando muito no menor ou igual, eu prefiro chamar de força de atrito estática máxima. As fórmulas mudaram alguma coisa? Não. E aí o detalhezinho é como é que tu vai raciocinar na hora de calcular uma e outra. Antes de refazer o exemplo, de fazer um novo exemplo, aliás, uma informação nova. O coeficiente de atrito estático ele é sempre maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Eu queria te explicar o porquê disso. Na tua vida tu já deve ter percebido, às vezes, vai empurrar um objeto, não consegue, faz força e de repente quando ele começa a deslizar, tu sai catando cavaco assim, né? Porque ele desliza mais do que tu imaginava. Isso é só mais uma indicação de coeficiente de atrito Estático. é maior que o dinâmico. Vamos tentar entender o porquê? Tu escuta os pezinhos da cadeira passando pelas ranhuras? Dá uma encalacradinha quando eu estou passando, eu tenho que fazer uma forcinha extra para passar pela ranhura. Certo? Faz sentido, né? A ranhura é uma irregularidade. Aumentando a irregularidade, aumenta a força de atrito. Por isso que a lixa tem mais atrito do que um piso liso. Tudo bem para vocês? Dinâmico ou estático? Dinâmico, né? Tá deslizando, não é isso? Dinâmico ou estático? Dinâmico. Porém, imaginem vocês que eu pego o pezinho da cadeira e engato na ranhura. Engatei. E agora eu vou fazer deslizar. Tu concorda que eu vou ter que fazer mais força, cara? Porque engatou uma ranhura na outra, né? Elas penetraram mais uma na outra. Tu vê, é a mesma ranhura, é o mesmo pé da cadeira, só que agora tá parado, é atrito. E aí eu vou começar a deslizar. Professor, o carro no morro também tá? Pô, tu viu a força que eu tive que fazer para deslizar enquanto estava parado? Eu quase entortei os pés da cadeira, tu viu? E aí, cara, se tivesse deslizando, vamos ver. Ou se passar rápido, as ranhuras quicam uma na outra e não tranca. Faz sentido quando estar parado o atrito ser maior do que quando está deslizando? Meu, como faz? Professor, o carro no morro é uma questão também disso, né? Pois é, cara, tu vê, ó. Quando a gente for falar do atrito de uma roda girando, é um atrito diferente. Não, dele parado. Ele parado sim. Um carro no morro, ele está parado. Se ele está parado, a força resultante é 0. Eu vou decompor o peso dele numa paralela e numa perpendicular. Vai ter o PY e o PX, o PX. Já que tem atrito contra os pneus segurando ele na ladeira, eu posso concluir que a força de atrito está se igualando ao PX. Perfeito. E é o atrito de que tipo, já que ele está parado? É o atrito estático. Ou seja, teu carro, pode acontecer uma situação, olha que loucura, que se teu carro estiver previamente parado numa ladeira super íngreme, tu consegue manter ele parado. Mas se ele começa a deslizar, certo? Por uma força maior, mesmo depois que essa força maior cesse, a inclinação pode ser tal que não seja mais possível pará-lo. Olha que interessante, certo? Então isso poderia acontecer, já que o coeficiente de atrito estático é maior que o dinâmico, certo? Muito interessante. Galerinha, então tu vê, né, cara, te mostrei com um exemplo prático ali por que o coeficiente de atrito estático é maior que o dinâmico. Quando está parado, as irregularidades das superfícies penetram um pouco mais uma na outra e trava, dá uma travada. Depois que tu venceu aquela travada inicial, se o objeto está em movimento, não dá tempo dessas micro irregularidades se penetrarem e travarem uma na outra, por isso que o atrito dá uma diminuidinha, certo?
Então tu vê, vimos bastante teoria. O último comentário, eu acho que falta da leitura da apostila, tinha um último comentário que talvez valha a pena fazer. É uma coisa rara de se perguntar, mas vai que... Então olha só, uma pergunta mais rara. Para onde aponta a força de contato entre um objeto sendo arrastado para a direita com uma superfície horizontal com atrito? Para onde aponta a força de contato entre superfície e corpo? Faz com o dedinho, quero ver se tu descobre para onde é que é a força de contato. Legal, né? É uma pergunta simples, né? Mas ela é um pouco delicada. Vamos fazer o diagrama de corpo livre? Te falei que tem atrito, não falei? Diagrama de corpo livre. Peso, a terra atrai o objeto, peso. Ele não está afundando, força normal. Tem a fibra empurrar pra lá? É possível, não posso garantir, porque eu não falei como é que era a velocidade, né? Se eu falar que a velocidade é constante, vai ter que ter força para a direita para combater o atrito. Concorda comigo? Mas eu falei que era uma superfície com atrito. Pode ser isso, né? Pode ser esse diagrama de corpo livre, desde que a velocidade esteja... acelerando. Velocidade esteja... desacelerando. Pode, cara. Um cara tá indo para lá cada vez mais rápido e a força resultante é para o sentido oposto. Né? Um absurdo, concorda comigo? Se um cara está indo para a direita e a força resultante atua para a esquerda, eles têm que estar com uma aceleração negativa em relação à velocidade, né? Vai estar diminuindo. Concorda comigo? Se eu afirmasse que a velocidade é constante, eu concordo com o amigo. Teria que ter uma força para frente também, né? Beleza? Independentemente de a velocidade ser constante ou não, como nesse caso, movimento desacelerado, mas vamos fazer velocidade constante, estás mais acostumado com isso? Vou refazer a pergunta. Para onde aponta a força de contato entre o objeto e a superfície? Pode fazer com o dedinho, se tu quiser. Esta aqui é uma força de contato entre o objeto e a superfície? Não, é uma força grave. Esta força F é uma força de contato entre o objeto e a superfície? Não, né? Era uma força externa que alguém estava fazendo, não é isso? Essa aqui é uma força de contato entre o objeto e a superfície? A normal é uma força de contato. O objeto tenta afundar na superfície, a superfície não deixa. Tudo bem? Essa aqui é uma força de contato entre o objeto e a superfície? Sim, é atrito. Então eu vou perguntar uma última vez, para onde aponta a força resultante de contato entre o objeto e a superfície? Parabéns, a galerinha está com o dedinho na diagonal para lá, parabéns, porque o que eles fizeram? Essa gurizadinha pegou as duas forças de contato, pontilhada paralela, esta aqui é a força resultante de contato. Concorda comigo? A normal é o chão que está fazendo devido ao contato e o atrito. Pontilhada paralela, é uma pergunta rara de se fazer. Geralmente se pergunta qual é a normal, qual é o atrito, né? Para onde aponta a normal, para onde aponta o atrito. Mas essa pergunta incomum pode te incomodar, por isso eu resolvi citá-la. Se a resultante era zero, tu concorda que o peso e a F tem que dar o mesmo módulo em sentido oposto? Certo? Beleza. Então tu vê, se ele pede a força resultante de contato, tu tem que somar a normal com o atrito. É isso aí, tem que somar a normal com o atrito. É um comentáriozinho que a apostila faz lá na página... na página 28. A apostila faz esse comentáriozinho aí na página 28, quem deu uma lidinha, né? Também já ia ser mais fácil de responder isso aí. Agora sim, vou fazer um exemplo bem rápido, e o meu exemplo é bem além das questões que tu vai fazer, pode ter certeza, tá? As questões que tu vai fazer são todas bem mais light do que o exemplo, que já é uma revisão para o trabalho e para a prova também. Então vamos lá. Pois então, cara, eu ainda não falei com um astrólogo esse mês. Ele que define, tu sabe, né? Ó, o negócio é o seguinte.
Imaginem que eu tenho um objeto, vamos pegar um objeto de 8 kg, a massa do objeto é 8 kg. Se eu digo que V0 é 0, tem que supor que inicialmente ele está parado. Eu vou fazer uma força F que eu ainda não sei quanto é essa força F para ele deslizar. Eu te afirmo, coeficiente de atrito dinâmico, 0,3. Coeficiente de atrito estático, quanto que seria um valor possível, tu acha? Qualquer coisa a mais, né? Qualquer coisa maior, 0,6 poderia ser, vou botar 0,4 para a galera não achar que sempre é o dobro. Digo que a aceleração da gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado. Eu te perguntarei, vai ser tudo enunciado, tá? Não vai ter desenho. Um objeto está inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal com atrito. Este objeto passa a ser empurrado por uma força de valor F. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico é 0,3 e o estático é 0,4, e sabendo que a massa do corpo é 8 kg e ele está num local com a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, determine a força de atrito quando? Letra A, F igual, aí vai dar um valor, deixa eu só pensar para ficar bonito. Quando F for 15 newtons, quando F for 20 newtons, quando F for 24 newtons, quando F for 30 newtons, quando F for 50 newtons. Essa é uma boa questão sobre atrito. Uma boa questão. Não é difícil, mas é uma boa questão para ensinar um pouquinho de atrito. Como é que sai dessa mesmo? Primeiro? Pode ser? Vamos ver física, meu amor. E aí? Ah, tá, beleza. Então tudo bem, mas o que estás fazendo? Estás aplicando física, meu amor, naquele outro formatinho, né? E assim nós definimos o peso. Parabéns, 80 newtons. Já que o peso é 80 newtons... Então botar a fórmula aqui. Bota a fórmula, beleza. Fat é Mi vezes a normal. A normal é 80. Ah, era isso que eu queria que a galera deixasse claro, né? Pelo fato de estar na horizontal e só por isso, e por não ter ninguém espremendo o cara para baixo tentando erguê-lo, por isso que a normal é igual ao peso. Legal. Normal é igual ao peso, 80 newtons. Ah, pode ser, tanto faz. Primeiro vamos calcular a dinâmica. Gostei da atitude, pelo menos é isso que eu preciso. 0,3 e a normal 80, multiplicando, elimina o 0 com a vírgula, 3 vezes 8, 24 newtons. Meti um deslizezinho ali, mas tudo bem. Depois o que eu faço? A estática, vamos lá. Força de atrito estática máxima. Seria importante tu lembrar que ela é a máxima possível, tá? Isso pode te dar uma dor de cabeça se não lembrar disso. Força de atrito estática máxima, não quer dizer que ela vá atuar, é 0,4 vezes 80. Então a força de atrito estática máxima é igual a 32 newtons. Força de atrito estática máxima, 32 newtons. Observe que nós não respondemos nada ainda, nem a A, nem a B, nem a C, nem a D. Nós só preparamos o meio de campo. Descobrimos qual é a força de atrito quando desliza e qual é a máxima força de atrito enquanto estiver parado, estático. Aí agora sim, o objeto está parado. Eu venho e faço 15 newtons. Desliza? Não, porque para deslizar eu tenho que superar ela. E se não desliza fazendo 15 newtons, já que a resultante é 0... a FAT é 15. Tu vê que loucura, o aluno está acostumado a calcular e responder aqui na física o que ele calculou, né? Dessa vez não vai ser assim. Eu acho que é por isso que a galera tem dificuldade no atrito. Eles calculam e querem responder o que calcularam. Olha quanto é que calculei. Olha quanto é que deu a outra. E olha a resposta. Que loucura. Faço 20 newtons, aí anda, né? Não anda, porque para andar tem que superar a estática máxima. Se eu faço 20 e não anda, o atrito tem que empatar comigo, pô. É muito normal o aluno responder, já que não anda é estática, é 32 newtons, o que é o absurdo dos absurdos. Seria equivalente a tu empurrar uma cadeira, ela além de não andar, ela salta para cima de ti.
Uma loucura total e completa. Pra tu ver, tem que ter bom senso no dia a dia para não fazer cacaca aqui na frente. A 24 newtons anda? Não anda, porque tem que superar 32. Fiz 24, não andou, qual é o atrito? 24. Ô professor, então a única que vai andar nesse é o 50? Então a única que praticamente eu vou ter que fazer um cálculo é o 50. Como Então a cálculo única que tu tem? praticamente eu vou ter que fazer um cálculo pra achar o 50. Os cálculos agora acabaram, quer ver? Faço 30 newtons, anda? Não anda, não superei a estática, quanto é que é o atrito? 30. E agora não precisa mais fazer cálculo, o cálculo está feito, quer ver? Faz 50 newtons, anda? Anda, porque eu superei os 32 newtons. E já que desliza, passa para a força de atrito dinâmica, que é 24. Entendi. 100 newtons, boa. E se fosse 100? F igual a 100 newtons. 24. 1 milhão de newtons. 24. Exatamente. É isso. Se eu fizer aqueles 3 cálculos, eu mato a questão inteira. Exatamente, se tu... Esse cálculo aqui é um cálculo, né? É bobinho ali, na verdade aceito fazer mentalmente já, né? Vocês já estão grandinhos, peso vai desse jeito. Se tu faz esses 2 cálculos e raciocina, bum, e é rápido, né? Calcula dinâmica, calcula estática, pensa, ele vai respondendo. Vai cair essa pergunta na prova de vocês com essa cara, sabe? Então tu vê uma questão que dá pra garantir o ponto. Com certeza. Então eu achei a por ser estática, ele tem que ser maior do que aquilo para poder andar. Pra poder andar, e quando desliza, a resposta dando atrito é a dinâmica. Aí assim, uma questão mais desafiadora eu poderia perguntar. Olha que pergunta bonitinha. No caso do item A, qual é a aceleração do móvel? 0, não andou. No caso do item D, qual é a aceleração do móvel? E no caso do item E, qual é a aceleração do móvel? Agora sim, né? Física. Meu amor, quem é a resultante? Eu estou empurrando com... Mas o atrito é 50 para um lado com 24 para o outro, 36 é a força resultante. Qual é a massa da criança? 26. Perdão, escutei 26. 50 menos 24, 26, óbvio. A massa, 8. E aí tu calcula a aceleração 13, 6,5, 3,25 metros por segundo ao quadrado. Aí eu já estou misturando a aula passada, né? A matéria passada, segunda lei de Newton, com atrito, certo? Ficaria bem bonitinha essa pergunta. Só eu não entendi ali na E porque ficou 24. Porque quando eu supero o atrito estático, desliza. E sempre que desliza, o atrito que está atuando é o dinâmico. Beleza? Só pra ter certeza. Ele tem que tipo, ser acima de 32 para andar, então se for 32 não anda. 32 ele ainda fica parado. Ah, tá. Aí eu até brinquei na aula passada, 32 e 1 pum, aí já anda. Ou seja, né, 32,00001 newton já anda. É bem isso mesmo, ó. Certo? Aí já nesse caso passaria para 24. Por que em todas as outras que ele andou foi igual a 24? Porque o atrito dinâmico ele não muda com a velocidade. Tá? Então eu arrastar o meu pé lentamente sobre a superfície ou velozmente, a força de atrito não se modifica. No laboratório a gente consegue perceber isso. Certo? Ótima pergunta. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, né? Eu aprendi isso quando eu tinha a idade de vocês. O meu professor era um bom professor de física. E embora a gurizada não gostasse muito, eu gostava da explicação dele, entendia bem. E ele dava aula na Federal, ele estudava na Federal, era aluno da Federal e ele ia lá para Imbituba dar aula. E aí eu lembro que eu não me conformava com essa fórmula, eu nunca acreditei nela. Demorei anos a acreditar que a força de atrito era μ vezes a normal. Por que eu não acreditava nela? Porque na minha cabeça a área de contato entre a superfície era importante. Aí eu fiquei puto, né? Professor, me desculpa, mas eu não acredito que a área não importa. Aí eu até falei pra ele, professor, imagina uma placa de vidro. Aí tu pega a placa de vidro grandona, joga ela no chão, com a parte grande dela no chão, sai arrastando ela com uma cordinha. Vai dar o mesmo atrito que arrastar ela de lado? Eu perguntava pra ele. Eu não me conformava com isso. Pra mim, arrastar ela de repente de lado ia penetrar tanto no chão, né, que ela ia travar de um jeito que ia ficar mais difícil de arrastar do que arrastando ela com a parte grande no chão.
E ele, mas é porque é, e eu não acredito, professor, tu me perdoa, cara, eu respeito e tal, mas eu não acredito. Eu sempre fui chato, eu era o rei dos chatos, o rei dos babacas, tu sabe disso? Então eu cheguei pro meu pai é engenheiro civil, né? Eu cheguei pro meu pai, pai, o professor me ensinou que atrito não depende da área. Aí ele pensou um pouco, né? Tu pergunta pra ele por que carro de corrida tem pneu largo. Pergunta pra ele, por que carro de... Se o atrito não depende da área, o carro de corrida tem pneu fininho. Tudo bem pra vocês? Não é um argumento justo, né? Cheguei. Na próxima aula, professor, perguntinha sobre atrito. Aí eu expliquei pra ele, não falei que a ideia foi minha, né? Eu fui justo, não conversei com meu pai. Meu pai sugeriu uma questão interessante pra gente responder, pra tu me responder. Por que carro de corrida tem pneu largo, já que o atrito não depende da área? Aí ele pensou, eu vou ter que perguntar para os professores da Federal. Achei tão legal aquilo, a humildade do cara, né? Porra, não sei te responder. Eu e meu pai já tínhamos pensado na hipótese da resposta, obviamente, né? Além da pergunta. Mas, né? Então, pô, que legal, cara. Eu gostei muito daquilo. Aquilo foi uma aprendizagem muito legal, né? Ninguém tem obrigação de saber tudo. E aí ele levou a questão do professor da Federal e me trouxe na outra semana a resposta. Vocês supõem quais são as explicações para os carros de corrida terem pneus largos, mesmo o atrito não dependendo da área? Mas equilíbrio como assim? Me explique melhor. Menos derrapagem. Mas derrapagem tem a ver com atrito. Pneu desgasta. Desgasto grosso, desgasto fino. O peso é maior do carro? O peso sendo maior, a normal é maior, o atrito é maior, porém mais massa, mais inércia para passar reto nas curvas. Uma coisa equilibra a outra. Não, mas tu viu que legal, cara? Os argumentos de vocês são bons, mas todos eles têm um argumento contrário. É simples. Imagina uma gota de óleo na pista. Se o pneu é fino e passa em cima da gota de óleo, ele perde todo o contato com o chão. Se o pneu é grosso, ele só vai perder contato numa pequena área, né? É pelas irregularidades da pista, é pela sujeira da pista, é pela deformação que o pneu sofre na hora de fazer a curva, e uma parte dele pode levantar do asfalto, a outra não. Mas tu vê, se não houvesse óleo na pista, se não houvesse deformação do pneu, se não houvesse buraco onde o pneu passa e se deforma todo, levantando do asfalto. Não sei se vocês já viram a câmera lenta na Fórmula 1, quando, por exemplo, o pneu passa na zebra ali, né? Certo? O pneu ele sai do ar naquele momento, ele se deforma todo e sai do ar. Um pneu fino, sobraria menos parte dele em contato com o asfalto nesse momento, né? Então é só por isso que os carros de corrida têm pneus largos, por causa das irregularidades da pista, por causa da sujeira na pista, por causa da deformação que o pneu sofre. Se o pneu largo e o pneu grosso, com a mesma borracha e com a mesma normal, forem testados em laboratório, sem óleo e com a pista perfeita, os dois geram o mesmo atrito. Que foda, né, cara? Então tu vê, a área não depende do atrito. Então, peraí, experiência que eles fazem no laboratório lá para confirmar isso. Eles pegam um tijolinho de um metal específico lá, polido, geralmente. Vocês concordam que aqui tem 3 áreas distintas, área 1, área 2 e área 3? Eu posso amarrar um dinamômetro nesse cara e eu posso arrastar ele numa mesa de mesmo material com as 3 áreas em contato no chão, né? Concorda comigo? Eu poderia arrastar ele assim em pezão, ou ele assim deitadão ainda. Tudo bem pra vocês? Tudo bem? O que está amarrado ali? Dinamômetro. Se eu deslizo o objeto com velocidade constante, a força resultante quer dizer que a força que o dinamômetro mede é a própria força de atrito. E aí, numa experiência boba, tu arrasta assim, mede a força do dinamômetro. Arrasta assim, mede a força do dinamômetro. Arrasta do outro jeito, mede a força. O que a gente observa no laboratório? Que daí... Eu preciso de uma explicação para isso. Eu preciso entender no fundo do meu coração por que as forças de atrito serão iguais. Não depende da área, mas por que não depende da área? Porque, poxa, quando eu tiver com a área grande em contato, vão ter mais irregularidades em contato. Por causa do peso, ele é mais distribuído. Tá aí. A pressão que a área faz na superfície. Quando eu coloco a área pequena, está menos distribuído. Todo o peso está concentrado numa área pequena.
tem menos irregularidades em contato, mas elas se espremeram mais, penetraram mais uma na outra. Quando eu boto a área grande em contato com o piso, o peso fica distribuído na área grande. Tem mais irregularidades em contato, mas elas estão menos espremidas umas contra as outras. Esses fenômenos se equivalem de tal forma que a área não influencia no atrito. Beleza? E isso já está altamente comprovado na engenharia, na prática e na teoria. Mas nesse caso do pneu da Fórmula 1 lá, quando ele pegar um pneu fininho, ele vai ter uma massa menor do que o pneu grosso. Então o pneu grosso ele vai ter um atrito maior, não pela área, mas pelo fato de ele ser mais pesado. Não escutasse o argumento que eu usei contra o colega? Vou repetir o argumento. Quem é que faz a curva mais fácil, um caminhão ou um carro? Por quê? A massa. Porque a massa do carro é menor, tem menos inércia. O que adianta tu deixar o atrito maior se nas curvas esses pneus vão querer te jogar mais reto, entendeu? É isso que eu estou querendo te dizer. A força de atrito que tu ganharia botando um pneu de mais massa devido ao normal, tu perderia na hora de fazer a curva por este pneu ter mais inércia e querer passar reto. Beleza? Estou te justificando o quê? Ah, tudo bem, a força de atrito é maior no pneu mais grosso, mas não é por causa da área, é por causa da normal. Tipo, só assim, não, mas olha só, um pneu assim, sabe, eles não iam ter o mesmo atrito. Não iriam ter o mesmo atrito, mas não geraria ganho nenhum. É isso que é importante ficar claro, nem na freada. Porque para frear, como o carro tem mais massa nos pneus, tem mais inércia, e o atrito a mais vai ser equivalente à inércia a mais, vai parar na mesma distância. Então um pneu com carro mais largo, numa pista sem sujeira, não vai parar antes de um carro equivalente com um pneu fino. É isso que é importante ficar claro, né? Que a nossa discussão era a área, né? Certo? Beleza. É isso mesmo. Mas quando... Outra coisa legal, eu até posso fazer as contas para vocês, dá para calcular, tá? Qual é a força necessária, qual é o atrito necessário para um carro poder fazer uma curva. A gente calcula isso. E aí tu vai perceber que no caso do caminhão e de um carro, ia dar igual o valor. Aí tu vê, na verdade o caminhão tem dificuldade em fazer curva mais que o carro, não é devido à massa do caminhão, na verdade. Porque mais massa gera mais atrito, devido à normal. É porque o caminhão é mais alto, a distribuição das forças na curva vai fazer o caminhão tombar. Então tu vê, um problema de físico mais complexo, não é só o atrito, certo? Não é só a falta do atrito ou o excesso de massa. É um fenômeno mais complexo, desculpa a demora. Ah, não, eu ia fazer uma pergunta mais. Galerinha, ó, infelizmente eu me alonguei tanto que sobraram só 7 minutos para te dar um gás aí na tua tarefa. Qual vai ser a tua tarefa então? Vai ser a tarefa do mal. Vai ser página 29, que é boba, página 31, que é média, página 31, a 32 nós vamos dar um pulinho, só para ninjas, tá? 32, só quem quiser ganhar mais 10 mil por mês, a galera normal não precisa, e a página 34, aí eu tô feliz. Dá uma passada de olho nas questões para tu me chamar nesses 7 minutos, naquela que tu sabe assim que não vou conseguir me virar naquela. Valeu, galerinha, muito obrigado pela paciência e pela atenção. Não usem drogas, usem preservativo, é óbvio. Paco chamou, quero ver suor rolando nessa testa.